Começa agora o projeto Aula em Casa, produzido pelos professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Apoio Prefeitura de Boa Vista do Ramos. Boa tarde a todos os nossos alunos, boa tarde a toda a nossa comunidade escolar da Rede Municipal de Educação de Ensino. Está começando o nosso programa Aula em Casa de todas as semanas, voltadas para as aulas do 6º ao 9º ano, né? Sejam bem-vindos os nossos queridos professores, sejam bem-vindos os nossos colegas, né? As nossas colegas professora Mônica, professora Meriane. Estamos aqui para levar esse conhecimento a todos vocês, queridos alunos. Boa tarde aos nossos queridos professores das comunidades da zona rural, né, que nos acompanham. Boa tarde também aos nossos professores e alunos daqui da sede do nosso município que acompanham as nossas aulas. Fique ligadinho conosco, pegue o seu material, se prepare aí que está começando a nossa aula de 6º ao 9º ano, tá bom? Boa tarde a todos os nossos radiovintes do programa Aula em Casa da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista do Ramos. Hoje, sob a responsabilidade da equipe técnica do Ensino Fundamental 2, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Boa tarde, professor Oi. Boa tarde, professora Mônica. Boa tarde a todos os nossos alunos e professores que já estão ligadinhos na Rádio Boiúna para acompanhar as nossas aulas de hoje. Eu sou a professora Meriane Coide e estamos aqui para mediar o nosso 3º programa do ano de 2021, né? Lembrando que nós teremos aula dos componentes de língua portuguesa e matemática para alunos de 6º e 7º ano, 8º e 9º ano. Então, querido aluno, essa aula ela é preparada com todo carinho e muita atenção para você. Neste momento, pegue o seu material, a sua apostila, seu lápis, sua caneta e fique atento a todas as aulas que serão ministradas pelos professores no programa de hoje. Pedimos bastante atenção, que façam as suas anotações e não esqueçam de marcar as páginas que os professores irão orientar as atividades que ficarão para serem realizadas na semana, ok? Então desejo para vocês que nós tenhamos hoje um programa recheado de muito aprendizado, né, professora Mônica? Boa tarde a todos os radiovintes que nos acompanham nesta tarde maravilhosa. Boa tarde aos nossos professores que estão aí na sintonia de nossa programação e aquele abraço caloroso, aquele boa tarde especial aos nossos alunos que estão ligadinhos conosco. Continue na sintonia e fiquem ligados para as orientações das suas respectivas séries, tá? Continue conosco e nos dê o prazer de sua audiência. Um abraço a todos e fiquem ligados. Muito bem, professora Mônica. Neste momento, nós vamos iniciar as nossas aulas do programa de hoje. E nós vamos iniciar com o componente curricular de língua portuguesa para os alunos de 6º e 7º ano. E chamamos o professor Manuel da Silva Ferreira, né, que irá trabalhar o objeto de conhecimento relato pessoal, onde irá orientar os alunos de como produzir um texto, né, voltado para o gênero relato pessoal, que está na página 7 a 8 da nossa apostila de 6º e 7º ano. Então, querido aluno, muita atenção na aula e faça suas anotações. Não esqueça de anotar as páginas para fazer as suas atividades
em casa. É com você, professor Manuel. Boa tarde, senhores radiovintes. Boa tarde, colegas professores, e boa tarde em especial para todos os nossos alunos que acompanham o programa Aula em Casa, pelas ondas sonoras do rádio. Sou o professor Manuel da Silva Ferreira, professor de língua portuguesa e atuo hoje na Escola Municipal Marciliano Ferreira Pimentel, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Bacabal. Hoje eu vou participar com vocês da segunda aula de língua portuguesa, voltada para os alunos de 6º e 7º ano do Ensino Fundamental 2, deste ano de 2021. O assunto em pauta de hoje está na página 7 e 8 da apostila de língua portuguesa. Queridos alunos, vocês aí que estão do outro lado, peguem as suas apostilas e acompanhem-me na página 7. O nosso assunto de hoje é gênero textual. Então pegue aí a sua apostila, vamos lá. Tá? Pegando a sua apostila, abrem na página 7 e tem produção textual, né? Que fala sobre o que é coronavírus, Covid-19. Aí abaixo logo você tem o exercício que é para você fazer. Então, após a leitura do texto acima, produza um texto de gênero relato pessoal, relatando a sua rotina no período da pandemia do novo coronavírus. Então, gente, o que eu quero colocar para vocês, eu quero acentuar bastante, quero voltar mais na situação de relato pessoal, que é uma coisa muito boa de se fazer. E muitas vezes a gente não consegue, né, fazer. Então, relato pessoal é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, um relato pessoal, ela apresenta um tempo e espaço bem definido, onde o narrador torna-se um protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal ele pode ser descritivo, com descrição do local, personagem e objeto, de acordo com o grau de intimidade entre o interlocutor, emissor e receptor. A linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Observe que o relato ele possui uma função comunicativa muito importante na construção da subjetividade, podendo ser nas modalidades escrito ou oral. Os relatos pessoais eles podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, livros, internet, redes sociais, dentre os outros. Relato oral e relato escrito, ainda que seja texto que possua a mesma função comunicativa, ou seja, relatar um episódio relevante da vida do protagonista, narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é que certamente a linguagem empregada em cada uma delas, enquanto o relato oral notamos que a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída, o relato escrito, a linguagem é formal e utilizada seguindo as normas da linguagem com a concordância, a pontuação, a ortografia, dentre os outros, né? Muito importante essa parte aí. É possível, né, que um relato oral seja transformado em escritos por meio de técnica de transcrição da fala do protagonista. Nesse caso, faz-se necessário organizar um texto e incluir pontuação, concordância e, em alguns casos, substituir algumas expressões populares, por exemplo, gírias, que marcam a oralidade do discurso. É importante, né, que quando a gente formos escrever um relato, a gente ficar bem atento na nossa escrita. As principais características de um relato, eles são texto narrado na primeira pessoa, né? Primeira parte, né? Verbo no presente, em grande parte no pretérito passado, né? Caráter subjetivo, experiências pessoais, presença do emissor e receptor. Como fazer um bom relato pessoal? Algumas pessoas podem perguntar, alguns alunos, mas professor, como mesmo eu posso fazer um bom texto? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, quem? Narrador que produz o relato. O que? Fato a ser narrado. Quando? Tempo. Onde? Local que ocorreu. Como?
de que maneira aconteceu o fato e por quê, qual o causador do fato, né? Então, prestar bastante atenção, né? Prestar bastante atenção. E quando você for trabalhar diretamente já, você pega primeiro o título, ainda que não seja necessário em todos os relatos, há alguns indicados como um título referente ao tema que será abordado. O tema. Primeiramente, é importante delimitar o tema, assunto que será abordado no relato pessoal. Seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até mesmo uma história triste. A introdução. Pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo, o personagem que fazem parte da narrativa. No contexto, observa-se que no contexto passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização de tempos verbais no presente e no passado, e ainda ao espaço local que ocorre os fatos. Personagens, né? Os personagens, coisa importante também, observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes ou se fazem parte do acontecimento. No desfecho, né, após apresentar sequências de fato, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar uma conclusão para o seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentar o tal problema. Bom, mas eu antes de começar a aula, né, eu gosto de explicar também, mas eu gosto de fazer. Aí rapidinho eu peguei e fez aqui um relato pessoal, né? Ele fala assim: máscara e álcool em gel. Meu nome é Manuel da Silva Ferreira, professor na Escola Marciliano Ferreira Pimentel desde 1998. Nunca tinha vivido e nem imaginado que um dia ia viver momentos de incerteza no cotidiano. Coronavírus, Covid-19, botou um ponto de interrogação. Passei a levar a vida mais a sério. O meu cotidiano mudou completamente no início da pandemia. Passei a sair de casa só quando era de extrema necessidade. Eu sei que muitas pessoas não pensam dessa mesma forma que eu, mas eu penso dessa forma e eu sou desse jeito. Hoje eu estou trabalhando no projeto Aula em Casa, projeto que leva o professor na casa do aluno, embora não concordar muito, mas tenho que trabalhar como um bom profissional. Procuro desenvolver o meu trabalho com transparência e respeito com nossos alunos e seus familiares. Veja bem, penso que a educação é uma coisa de extrema necessidade, por isso que torno o meu trabalho bem prazeroso. Penso que dentro de alguns dias tudo vai melhorar. Tenho fé em Deus, que em breve todos nós seremos vacinados e com isso vamos voltar ao normal, ou melhor, um novo normal, que pudermos se adaptar nesse novo jeito de viver com máscara e álcool em gel. Bom, meus amigos, então estou finalizando com esse relato pessoal, né, escrito por mim mesmo. Então estou finalizando mais um programa. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço a Secretaria de Educação também, os nossos técnicos pedagógicos por nos permitir a dialogar, né? Esse convite maravilhoso que me fizeram. Espero voltar mais vezes aqui e deixo aqui o meu abraço para todos que estão acompanhando o programa. Quero reiterar, o vírus da Covid ainda não acabou. Vamos continuar tomando as devidas precauções. Só saia de casa se for necessário. Não esqueça da sua máscara e álcool em gel. Se cuidem. Tenha uma excelente tarde e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Muito bem, tivemos aí a nossa primeira aula de língua portuguesa, né? Voltada para os nossos alunos de 6º e 7º ano. E agora, continuando, nós teremos a nossa primeira aula de matemática para os nossos alunos também de 6º e 7º ano, que será mediada aí pelo professor Isaac Goiana, né? Ele que trabalha lá na Escola Municipal Marciliano Ferreira Pimentel
e irá conduzir a nossa aula de hoje. É com você, professor. Boa tarde, senhores radiovintes, boa tarde, colegas, professores, e uma boa tarde especialmente para todos os alunos que nos acompanham pelo programa Aula em Casa. Sou o professor Isaac da Silva Goiana Filho, leciono na Escola Municipal Marciliano Ferreira, localizado na comunidade do Bacabal, e hoje estarei aqui participando com vocês da nossa aula de matemática, voltada para os alunos de 6º e 7º ano da Rede Municipal de Ensino. O assunto de hoje está na página 20 à página 22 da apostila do número 1 de matemática. Alunos, abra sua apostila na página 20. O nosso conteúdo de hoje é subtração de números naturais. Então, o objetivo da aula é ensinar aos alunos a resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exato ou aproximado com números naturais por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos nele envolvidos, com ou sem o uso de calculadora. Portanto, alunos, vamos prestar atenção e acompanhar o conteúdo na apostila para obter maior compreensão. Subtração de números naturais. A subtração é uma operação básica da matemática, sendo representado pelo sinal de menos. O desenvolvimento da subtração entre números naturais é de certa forma bem simples. A operação de subtração no conjunto dos números naturais será possível realizar quando o minuendo for maior que subtraindo. Abaixo nós temos um exemplo. Observe os exemplos. 36 menos 12, o resultado é 24. Observem aí nessa conta que o minuendo ele é maior que o subtraindo. Efetuando essa conta, nós temos o resto, a diferença, que é o 24. E bem abaixo, nós temos mais 6 exemplos. Vamos lá acompanhar na apostila. 15 menos 7 é igual a 8. 12 menos 8 é igual a 4. 34 menos 10 é igual a 24. 60 menos 18 é igual a 42. 125 menos 25 é igual a 100. 380 menos 258 é igual a 122. Observe nesse exemplo que o minuendo sempre ele é maior que o subtraindo, tá? E adquirindo o resultado, que é o resto ou a diferença. Continuando nossa aula, as operações de subtração envolvendo os números inteiros requerem algumas situações teóricas que relacionam os possíveis sinais operatórios. Quer dizer que para resolver algumas questões existem regras operatórias. Vamos aí. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal de maior módulo. Bem abaixo nós temos aí na página 20. Operações sem parêntese. Mais 10 menos 7 é igual a mais 3. Significa que os sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Continuando a aula, meus queridos alunos, vamos para a página 21 da apostila de matemática. Observa que menos 3 é igual a menos 6. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Mais 20 menos 30 é igual a menos 10. Aí nós temos sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Menos 12 mais 3 é igual a menos 9. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Menos 9 mais 9 é igual a 0.
Operações entre números opostos. Resultado sempre será zero, gente. Menos 25 mais 24 é igual a menos 1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, esses são os exemplos de subtração de sinais diferentes. Agora, na página 21, continuando na página 21, operações com parêntese. Então, vamos prestar atenção. Nesse caso, as operações de subtração podem ser resolvidas eliminando os parênteses. Isso será feito aplicando algumas regras que envolvam jogos de sinais. Observem aí nesse quadradinho abaixo, nesse azul escuro, pelo menos aqui na minha apostila está assim. Vamos lá. Mais entre parênteses, o resultado é mais. Mais, menos entre parênteses, o resultado será menos. Menos, mais entre parênteses, é igual a menos. Menos, menos entre parênteses, é igual a mais. Esses são os exemplos. Eliminando os parênteses, passa a valer as regras operatórias. Vamos lá para os exemplos abaixo na página 21. Mais 10 entre parênteses menos 23 entre parênteses é igual. Para eu cancelar esse parêntese, eu vou passar para o segundo membro, mais 10 mais 23. Então, menos com menos é mais. E o resultado será, essa conta de adição vai ser mais 33. Outro exemplo, mais 20 entre parênteses menos mais 12 é igual a mais 20 menos 12, que é igual a mais 8. Menos 32 entre parênteses mais menos 5 entre parênteses é igual a menos 32. Menos 5, que também é igual a menos 37. Vamos lá. Menos 27 entre parênteses menos 30 entre parênteses é igual menos 27, né? Ele sai do parêntese, mais 30. Por que mais 30, professor? Porque menos com menos vai dar mais, que é igual. Menos 27 mais 30 vai dar 3. Então, essa conta de subtração, mesmo assim, o resultado deu positivo. Então, vamos lá acompanhar a aula, ainda na página 21. Agora, nós vamos para a atividade, né? Atividade, alunos. Número 1. Efetue as operações abaixo. Na letra A, você vai armar a conta aí, números debaixo de números, ou seja, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar na casa de milhar. 6.985 menos 5.874. Letra B. 876 menos 453. Na letra C. 5.584 menos 1.028. Essa aí é a atividade número 1. Passando para a página 22, temos mais a segunda atividade aqui. Vamos lá. Número 2. Encontre o resultado das seguintes operações. Na letra A, está assim. Mais 18, entre parênteses, menos 12, entre parênteses. Na letra B, mais 28, entre parênteses, menos mais 5 entre parênteses. Letra C, menos 29 entre parênteses, mais menos 9 entre parênteses. E na letra D, menos 125 entre parênteses, menos 30 entre parênteses. Então, aí são as atividades que é para vocês resolverem, tá bom? Então, nós estamos finalizando mais um programa. Agradeço o convite dos técnicos pedagógicos de 6º a 9º ano. Deixo o meu abraço.
a todos que estão acompanhando o programa. Alunos, vamos continuar se cuidando. O vírus da Covid ainda não acabou, tá? Vamos continuar tomando devidas precauções. Só saia de casa se for com muita necessidade e usando a máscara. Se cuidem, tenham uma excelente tarde e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, agradecemos ao professor Isaac Goiana pela participação e a partir de agora queremos toda a atenção dos alunos de 8º e 9º ano para a aula de língua portuguesa, que hoje será ministrada pelo professor Raí Lopes. Ele que é professor da Escola Municipal Augusto Teixeira, na comunidade São Raimundo do Taracuá. Professor Raí, seja bem-vindo. E agora é com o senhor, professor. Boa tarde, senhores rádio ouvintes. Boa tarde, colegas professores. E boa tarde especial para todos os alunos que nos acompanham pelo programa Aula em Casa. Sou o professor Raí Lopes e atuo na Escola Municipal Augusto Teixeira, na comunidade São Raimundo do Taracuá. Hoje estarei mais uma vez participando com vocês da nossa segunda aula de língua portuguesa, voltada para os alunos de 8º e 9º ano, neste ano de 2021. E o assunto de hoje está na página 6. O nosso assunto é o gênero textual lenda e mito. Na nossa apostila, nós temos o conceito do que é mito. Mito são narrativas criadas por sociedade primitiva, como a dos antigos gregos e romanos. Eles usavam para explicar a origem e o destino da humanidade, a vida, a morte, os sentimentos e os comportamentos humanos. Os mitos servem como exemplo de vida para as pessoas dessas sociedades. Então, o gênero mito, ele é um gênero que ele surgiu na Grécia e também ele era muito usado pelos romanos para justificar a origem de determinadas coisas que existem no nosso universo. E o mito, ele tem as características também que caracterizam ali a sua estrutura. Nós temos o caráter explicativo ou simbólico. O mito, ele relaciona-se com uma data ou com uma religião e ele procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como Deus e seus semideuses. Como exemplo, eu vou ler um mito sobre a criação da noite. Diz assim: antigamente não havia noite, era sempre dia, o sol brilhava esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente para então retornar pelo caminho inverso ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Certa vez um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou e o mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos lamentavam-se do fundo da morte sem luz.
Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se no macaquinho mão de ouro, escuro como a noite, com as mãos douradas como o sol que não havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite, e assim até hoje. Então, essa é uma característica do mito. Ele está tentando explicar como foi que surgiu a noite. E isso não passa de uma história fictícia. Um determinado povo usando para justificar a criação da noite. Porém, nós sabemos que cientificamente isso não aconteceu, correto? Logo em seguida, nós temos também as lendas. As lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. E aí, eu uso como exemplo uma lenda lá da comunidade de São Raimundo do Taracuá. Lá existe uma lenda onde uma sapa, que era mulher, se transformou nesse animal. E aí o que aconteceu? Diz a lenda que se um homem tiver coragem e for às meia-noite lá na ribanceira, lá onde existe um buraco enorme, e beijar a sapa, essa sapa se transforma novamente em mulher e em seguida se casa com quem a beijou e logo ficam ricos e acabam se tornando felizes para sempre. Só que até hoje ainda não existiu um homem que tivesse essa coragem de beijar a sapa lá na comunidade de São Raimundo do Taracuá. Então isso é uma lenda. Toda lenda também, ela não existe na vida real, ela é apenas histórias contadas por povos, quer sejam indígenas ou também pessoas que não são indígenas. E aí elas são usadas para explicar ali uma determinada história, né? Para explicar coisas sobrenaturais. Característica da lenda, ela se utiliza da fantasia ou ficção. E misturando com a realidade dos fatos. Ela faz parte da tradição oral contada através dos tempos. Então, essa história da lenda da sapa lá da comunidade de São Raimundo é apenas histórias contadas por pessoas. Isso quer dizer que não existe na vida real. E aí, alunos, eu venho falar com vocês a respeito da leitura. Tanto o gênero textual, lenda quanto mito, eles são importantes para que nós possamos aí ler e entender certas situações. Por que é importante nós tirarmos um momento do dia para lermos? Porque a leitura, ela nos ajuda a ter uma boa comunicação, nos ajuda a ter uma boa dicção, e a leitura, ela nos desperta para ter um novo vocabulário. Então, tenha o hábito de ler em casa. Se você tirar 5 a 10 minutos por dia para ler um livro, ler uma revista ou ler qualquer texto, você já está ajudando a vocês mesmos. Então não espere pelo seu professor, não espere por ninguém. Vamos ler bastante e vamos avançar, porque o sucesso de vocês depende de vocês próprios. E só vamos conseguir se lermos bastante. E por fim, estamos finalizando mais um programa e agradeço ao convite dos técnicos pedagógicos de 6º e 9º ano. Deixo o meu abraço a todos que estão acompanhando o programa. Alunos, o vírus ainda não acabou. Vamos continuar tomando as devidas precauções. Só saia de casa se for de muita necessidade e usando máscara. Se cuidem.
Tenham uma excelente tarde e até o próximo programa, se Deus quiser. E volto a lembrar, na nossa apostila, nós temos aí algumas atividades voltadas para os tipos de texto, os gêneros textuais que nós estudamos nesse momento. Então, leiam com cuidado, com atenção e vamos responder, porque as respostas elas estão aí no nosso texto, apenas precisamos ler para entender, correto? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma excelente tarde e bons estudos. Até logo. Muito bem, professor Raí Lopes. Parabéns pela brilhante aula que o senhor ministrou. Agora também vamos para a nossa aula de 8º e 9º ano do componente curricular de matemática, que será ministrada pelo professor Edmar Soares, né? Ele que trabalha lá na Escola Municipal Manuel Camarão, lá da comunidade de Vila Manaus. É com você, professor. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas professores. E boa tarde especial a todos os alunos que nos acompanham pelo programa Aula em Casa. Eu sou o professor Edmar Souza, sou professor de matemática da Escola Manuel Camarão, na comunidade de Vila Manaus. E hoje aqui mais uma vez participando desse projeto Aula em Casa. A aula de matemática de hoje vai ser voltada para os alunos de 8º e 9º ano da Rede Municipal de Ensino. O assunto de hoje está da página 38 à página 41 da apostila de matemática. O nosso assunto de hoje é potenciação, o conjunto dos números naturais. Ok? Já com essas apostilas em mãos, vamos lá então. A potenciação é uma operação que surge a partir da multiplicação de fatores iguais. E a sua representação mais básica é dada por A elevado a N, que é igual a vezes A vezes A, N vezes. Então, a potenciação tem base, expoente, produto de fatores e potência. Vamos conhecer cada uma dessas partes. Fiquem atentos. Na apostila de vocês, dentro do primeiro retângulo pintado de azul, temos 7 elevado à quarta potência, sendo 7 a base e o 4 o expoente. A base é o fator que se repete. O expoente é a quantidade de vezes que a base é repetida. No exemplo 7 elevado à quarta, nós teremos o 7 multiplicando por ele mesmo 4 vezes, ficando 7 elevado à quarta é igual a 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 4 vezes, que é igual a 2.401. Então vamos lá. Como é 7 elevado à quarta, o 7 vai repetir 4 vezes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 343 vezes 7, 2.401. O resultado da operação é chamado de potência e a operação é chamada de potenciação. Repetindo, 7 elevado à quarta é igual a 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que é igual a 2.401. O 7 é a base, o 4 é o expoente, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é o produto de fatores, ou seja, são os números que vão se repetir multiplicando. E 2.401 é a potência. Ok? Até aí tudo bem?
Conseguiram entender? Tomara que sim, né? Então vamos lá. Continuando. Temos alguns casos que devemos prestar bastante atenção. No segundo retângulo azul, temos dois exemplos. A elevado a zero, que é igual a 1, para A diferente de zero. E A elevado a menos 1, que é igual a 1, sobre A elevado a n, que é igual a 1, sobre A elevado a n. Então, no primeiro caso, temos a propriedade que diz que todo número elevado a zero é igual a 1, desde que a base seja diferente de zero. Se a base for zero, teremos uma indeterminação matemática. Então vamos ver esses exemplos. Quando nós temos um número elevado a zero e esse número é diferente de zero, o resultado é igual a 1. Por exemplo, 3 elevado a zero é igual a 1. 27 elevado a zero é igual a 1. Certo? Até aí, tudo bem? No segundo caso, temos um número com expoente negativo, que é o exemplo aí, A elevado a menos n. Nesse caso, a gente inverte a base. Então, o A é a base, a gente inverte ele, fica 1 sobre A. E a gente troca o sinal do expoente. Como ele era negativo, ele passa a ser positivo. Logo, nós teremos A elevado a menos n, que é igual a 1 sobre A elevado a n, que pode também ser escrito 1 sobre A elevado a n, dentro do parênteses. Pode ser escrito dessa forma também. Então, vamos fazer uma breve revisão dessa primeira parte. Primeiro a gente vai entender como que se lê os números, se lê os expoentes. Quando aparece 2 no expoente, a gente lê ao quadrado. Por exemplo, 2 elevado a 2. A gente pode dizer que é 2 elevado à segunda potência ou 2 elevado ao quadrado. Quando aparece 3, 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. Quando aparece o 4, 2 elevado à quarta potência e assim sucessivamente. Então nós temos aí o primeiro exemplo, 2 elevado ao cubo. Como é o 3 o expoente, a gente repete 2 vezes 2 vezes 2, sendo que o 2 é a base. Então multiplicando 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8. Temos o 2 a base, o 3 é o expoente, e o 2 vezes 2 vezes 2 é o produto de fatores, e o 8, que é o resultado, chamamos de potência, certo? A mesma coisa pode ser feita nesse segundo exemplo. Até aí tudo bem? Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar dos casos particulares de potenciação. Expoente igual a 1. Então esse é o primeiro caso. Quando o expoente for igual a 1, positivo, a potência será o próprio número da base. Como já vimos no início dessa aula, que o expoente indica a quantidade de vezes que vamos repetir a base, então essa daqui está muito simples. Se 1 é expoente, quer dizer que a gente vai repetir só uma vez a base. Por exemplo, A elevado a 1 é a mesma coisa que A. Por quê? Porque o expoente é 1. E ele pediu para repetir a base uma vez somente. 2 elevado a 1, 2. 4 elevado a 1, 4. E assim sucessivamente. O primeiro caso é muito simples, tá? E a gente já estudou ele no início dessa aula. É quando o expoente é igual a 0. Se o expoente for igual a 0 e a base for diferente de 0, o resultado é 1. Não tem como errar, tá bom? Vamos agora falar das propriedades da potenciação. Essas propriedades, elas agilizam bastante o cálculo se a gente conhecer elas. Evita de a gente fazer muito cálculo.
ela simplifica o cálculo, tá bom? A primeira propriedade é a propriedade do produto de potência de mesma base. Produto, já sabemos que é multiplicação. Então, se a gente tiver duas potências com bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, assim como está no exemplo aí, nesse retângulo azul da apostila de vocês na página 39. Nós temos aqui 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. O que a gente fez? Repetiu a base e somou os expoentes. 2 é a base, repetimos, e somamos 2 mais 3. Então, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência, certo? A segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. Então a gente conserva a base e subtrai os expoentes. A gente já na produto, né? A gente repetiu a base e somou. Quando é divisão, é praticamente o mesmo processo. Tem uma mudançazinha aí, tá bom? Então, se as bases forem iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes na divisão de potência de mesma base, tá bom? Exemplo: 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado ao quadrado. Então, o que a gente faz? As bases são iguais? Sim. Então, a gente conserva ela, ou seja, repete. E a gente vai subtrair os expoentes, que é 6 menos 2, que é igual a 5 elevado à quarta potência, certo? Então, divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Terceira propriedade, potência de potência. É quando a gente tem uma potência e essa potência é a base de uma outra potência, tá bom? Então a potência já é a base, aí nós temos o expoente ainda. Então nós temos potência de potência. Quando isso acontece, é muito simples também. A gente repete a base e multiplica os expoentes, o de dentro com o de fora. Nesse exemplo aí, 7 elevado à quarta elevado ao quadrado. 7 a quarta é a base e o 2 é o expoente. Então a gente vai pegar o expoente do 7, que é o 4, e multiplicar pelo 2, que é o expoente da potência. Tá bom? Então vai ficar 4 vezes 2. Então 7 elevado à quarta elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 elevado à oitava potência. Tá bom? Quarta propriedade, potência de um produto. Então, quando tu tem a base, um produto, ou seja, dois números se multiplicando, o que a gente faz? O expoente dessa potência, ele vai valer para os dois fatores do produto aí que está dentro do parênteses, tá bom? Por exemplo, 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Quer dizer que o 4 vai ser elevado ao quadrado e o 5 também vai ser elevado ao quadrado. Depois resolve separadamente, tá bom? A quinta propriedade é multiplicação de potências com o mesmo expoente. É praticamente o inverso da quarta. Então a gente vai conservar o expoente, que são iguais, né? A gente conserva o expoente e a gente multiplica as bases, tá bom? Agora a gente vai para o nosso exercício. Então, pessoal, o exercício nós temos aí na página 39, na página 40 e na página 41.
Temos aí na página 39 3 exercícios. Essas duas primeiras questões, vocês vão analisar ela no início da aula, né, do que a gente estudou no início da aula. Essa número 3 também está no início da aula, só que eu quero que vocês façam o cálculo dela aí, tá bom? Assim como a gente fez lá nos exemplos. Na página 40, a gente estudou as propriedades, tá bom? Propriedade da potenciação. Então, de acordo com as propriedades, vocês vão resolver essa questão aí, ó. Tem duas questões que a gente vai precisar saber as propriedades. Então, analisando aí, vocês vão responder a 1 e a 2. E temos também a número 3, que é só colocar em ordem crescente esses números aí. Vocês vão fazer a multiplicação aí desses 3 números, fazer a potenciação, quer dizer, resolver isso aí. 2 elevado a 1, colocar o resultado, 100 elevado a 0 e 0 elevado a 1000. Estamos finalizando mais uma aula. Obrigado aos técnicos pela oportunidade. Obrigado aos alunos pela atenção e a todos que estão me ouvindo nesse momento. Muito bem, né? Então queremos agradecer a participação do professor Edmar Souza, que ministrou uma excelente aula aos alunos de 8º e 9º ano, né, do componente curricular de matemática. Obrigada, professor, pela sua participação no programa de hoje. Então, queridos alunos, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Já acompanharam as 4 aulas, né? Língua portuguesa para 6º e 7º, 8º e 9º, e matemática, 6º e 7º, 8º e 9º. Agora nós vamos reforçar as atividades que ficaram para vocês realizarem na semana. 6º e 7º ano, as atividades estão na página 7 e página 8. É uma produção textual sobre o gênero relato pessoal, né? Que foi ministrado pelo professor Manuel, tá? 8º e 9º ano foi o professor Raí Lopes e as atividades estão na página 6 e 7. Foi falado sobre mito e lenda, né? O professor apresentou a lenda da Sapa, da comunidade São Raimundo do Taracuá, né? Um abraço para a comunidade São Raimundo do Taracuá, que tem a sua lenda, a lenda da Sapa. Parabéns, professor Raí, por nos apresentar, né, a belíssima lenda da sua comunidade. E agora, né, os professores de matemática também deixaram suas atividades. 6º e 7º ano, o professor Isaac Goiano trabalhou a adição de números naturais, né, e as atividades estão na página 31 a 35. O professor Edmar Souza, que trabalhou 8º e 9º ano, deixou as atividades da página 34 a 37 sobre o conjunto dos números naturais, multiplicação e divisão. Então, querido aluno, não esqueça de criar sua rotina e fazer suas atividades propostas para a semana. Um abraço carinhoso da professora Meire e até a próxima aula. É com você, professora Mônica. Estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer a companhia de cada um de vocês que estiveram conosco, nos dando o prazer de sua audiência. Agradecemos também a direção da Rádio Boiúna pela oportunidade. Queremos mandar os nossos agradecimentos também à equipe CEMED, né, na pessoa do secretário Isaac, do nosso coordenador Kleber Silva e de toda a equipe de técnicos e funcionários da CEMED. Tá? Receba o nosso carinho, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de semana maravilhoso e até a semana que vem, se assim Deus permitir. Tchau, tchau! Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro, vai. Já vai canoeiro. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio
silêncio da mata, vai, já vai canoeiro. Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá. Já vai canoeiro. Já vai canoeiro, no remanso da travessia. Já vai canoeiro. Enfrenta o banzeiro nas ondas do rio, e nas correntezas vai o desafio. Já vai canoeiro. Da tua canoa o teu pensamento, apenas chegar, apenas partir. Já vai canoeiro. Teu corpo cansado de grandes viagens. Já vai canoeiro. Das mãos calejadas do remo a remar. Já vai canoeiro. Das tuas viagens de tantas remadas. Já vai canoeiro. O porto distante e o teu descansar. Eu sou canoeiro. Canoeiro vai. Eu sou canoeiro. Canoeiro vai. Eu sou canoeiro. Canoeiro vai. Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro vai. Já vai canoeiro. Vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio da mata, vai. Já vai canoeiro. Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá. Já vai canoeiro. Já vai canoeiro, no remanso da travessia. Já vai canoeiro. Enfrenta o banzeiro nas ondas do rio, e nas correntezas vai o desafio. Já vai canoeiro. Da tua canoa o teu pensamento, apenas chegar, apenas partir. Já vai canoeiro. Teu corpo cansado de grandes viagens. Já vai canoeiro. Tuas mãos calejadas no remo a remar. Já vai canoeiro. Das tuas viagens de tantas remadas. Já vai canoeiro. Um porto distante e o teu descansar. Eu sou canoeiro. Canoeiro vai. 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 Eu sou canoeiro. Canoeiro vai.